Nós vamos falar hoje sobre administração. Administração da nossa vida, administração do nosso lar, da nossa família. Administração, irmãos, não é um assunto restrito a uma faculdade, não. Administração é algo que é geral. Em todas as áreas da nossa vida, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos dos 4 princípios básicos da administração. Quem estudou alguma matéria de administração aqui, até em outros cursos fala sobre isso, mas é muito usado na faculdade de administração. Eu não fiz não, tá, irmão? Luciana que fez. Mas você aprende isso em vários lugares, no trabalho. Se o seu trabalho for um lugar que tenha, por exemplo, aquelas normas ISO 9001, ISO 14001, você vai aprender sobre isso indiretamente. Se você faz alguma atividade numa fábrica ou num setor de produção, de atendimento, isso aqui está implícito em tudo que você faz. Então, 4 pilares para que as nossas atividades deem certo. Primeiro pilar é planejar. Planejamento. Se a gente fizer qualquer atividade sem planejamento, qual é a chance de dar certo e qual é a chance de dar errado, irmãos? Então, assim, Jesus fala em Lucas 14, 28. Vamos ler lá rapidinho para não ficar só eu citando e a gente não lê a Bíblia, né? Lucas 14, versículo 28. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular o seu custo, para ver se tem o suficiente para acabá-la? Aqui está falando de planejamento, sentar-se e calcular, né? É um trabalho nosso, irmãos. A Bíblia nos ensina que o Senhor dirige os passos do homem, o Senhor confirma os planos. Do coração do homem vem muitos planos, mas o Senhor dirige os passos, tudo isso. Mas em nenhum momento nós somos proibidos de planejar. Pelo contrário, Jesus mostra que nenhum daqueles homens, ele cita aquela sociedade daquela época ali, há mais de 2000 anos atrás, e ele já mostra que eles sentavam-se para planejar, para calcular. Então, o primeiro princípio, irmãos, para que nossas atividades deem certo, para que a administração do nosso lar dê certo, se nós queremos resultados diferentes, nós devemos fazer o quê? Planejar, e precisamos tomar atitudes diferentes das que tomamos ano passado. Se nós deixarmos, se vivemos de reação, só reagindo contra aquilo que acontece conosco, nós não estaremos protagonizando, dirigindo as nossas vidas. E o Senhor nos disse que nós, se obedecêssemos a Ele, Ele transformaria a nossa mente de tal maneira que nós seríamos cabeça e não cauda. Cabeça é aquele que pensa, é aquele que dirige, é aquele que governa. O pastor disse aqui que esse ano é o ano do governo. Eu me comportando como cauda, não tem governo certo, eu serei sempre governado. Mas se eu, à luz da Bíblia, tá? Eu não estou falando só de ciência, de academia, não. Estou falando à luz da Bíblia. Jesus disse: qual desses homens não se sentará para calcular, para planejar, para saber o custo? Isso é ensinado nas faculdades, irmãos. Não está longe da Bíblia, não. Muitos dos princípios que são ensinados têm base bíblica. A gente vê na Bíblia tudo isso. Então, o primeiro princípio é planejar. O primeiro princípio é planejar. Isso é muito simples, na nossa mente isso acontece em segundos. Eu posso planejar qualquer ação, Diante do meu campo de visão, do meu conhecimento, eu instantaneamente planejo o primeiro, o segundo, o terceiro, o 4º passo. Talvez eu esteja equivocado por falta de conhecimento, por falta de experiência, mas instantaneamente a gente consegue planejar. O segundo passo, irmãos, é organizar. Eu vou contar. Não é uma parábola não, é um exemplo. Vamos considerar que está chegando o carnaval e eu quero viajar. Então vamos lá. Primeiro passo, planejar. Eu preciso decidir para onde eu quero ir. Como o meu dinheiro é ilimitado, o mundo todo cabe no meu planejamento, mas eu vou escolher um lugar. Eu vou para a Ilha de Itaparica, que é o melhor lugar do mundo. Vamos dizer que eu vou para a Ilha de Itaparica. Então, eu quero ir na data de carnaval. Primeira coisa que eu tenho que pensar é como é que eu vou,
que data eu vou, eu quero ir antes do carnaval, quero passar o carnaval lá. Então, primeiro ponto, planejar. Aí eu preciso chegar lá. Para chegar lá, eu posso ir de ferry, né, enfrentar aquela festa que tem no ferry, do carnaval, né? Que a fila fica ali na ribeira para entrar no ferry. Se eu for de carro com minha família, considerar isso, né? Ou eu posso ir pela estrada. Então, eu tenho que fazer uma escolha. Segundo passo, eu preciso decidir quantos dias eu vou passar lá. E aí, decidido meu planejamento, agora eu vou me organizar. Eu sei que eu vou passar 3 dias lá. Quanto de dinheiro eu preciso levar? As roupas que eu preciso levar? As atividades que eu pretendo fazer lá? Os lugares que eu pretendo ir lá? Organizar, irmãos. É básico. Organizar. Planejar, segundo passo, organizar. Eu estou dando um exemplo aqui de uma viagem, mas se você quer fazer algo diferente, se você quer estudar no ano de 2023, se você botou na sua mente, e Deus ajudou a botar isso na sua mente com certeza, e você vai fazer uma faculdade, você precisa, primeiro ponto, decidir se ela é presencial ou no conforto da sua casa, no seu quarto, na hora que você puder e quiser, fazer online. Eu indico para todo mundo. Eu indico. Segundo passo, eu vou me organizar. Quanto custa essa faculdade? Eu tenho que ir numa instituição que eu possa pagar, uma instituição que oferece uma bolsa maior. Então, vamos aplicar isso na nossa realidade, irmãos. Se não for o seu caso de viajar, talvez seja construir, talvez seja estudar, mas vamos fazer algo diferente, vamos nos organizar para que haja resultados diferentes. Para que nós possamos prosperar em todo o nosso caminho, para que sejamos cabeça e não cauda, porque a Bíblia diz que o diligente prosperará em seu caminho, mas o preguiçoso não é aquele que fica deitado na cama o dia todo, não, irmãos. O preguiçoso é aquele que se indispõe à luta, tem as batalhas a serem travadas, mas ele prefere não sair da sua zona de conforto. Não, porque se eu voltar a estudar, eu já tenho 20 anos fora, eu vou ter que relembrar, eu vou ser o último da turma, eu já tenho 50 anos, eu já tenho 35 anos, eu vou ter que deixar de assistir minha série do Netflix para estudar, eu vou ter que deixar de assistir a novela, eu vou ter que aí pronto, irmãos, quem quer dá um jeito, quem não quer, mil desculpas. Mas no final do ano você vai chorar de novo, você vai me ver avançar mais um passo e você vai ficar no mesmo lugar e você vai chorar, depressivo, triste. A Bíblia é muito direta, eu gosto por isso. De que se queixará o homem? De seus próprios pecados. O Senhor, irmão, sendo Deus do ouro e da prata, Ele escolhe os diligentes, os disciplinados, os dedicados para abrir as portas. Então não espere que algo do nada aconteça se você não tem nenhum posicionamento. Se você não sabe administrar o pouquinho salário que você ganha, não espere que do nada alguém vai te colocar para receber um grande salário se você não está merecendo isso, se você não está se posicionando para isso. Vamos partir para a realidade, irmãos. Existe a parte espiritual, existe a parte humana das nossas relações. E quem é beneficiado são os mais rápidos, os mais diligentes, os mais disciplinados, os mais preparados são os contemplados. Se eu quero um emprego melhor, o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para quando surgir uma vaga melhor, eu estar à altura do desafio. É assim que a vida funciona. Essa parte aí a gente não pode misturar o espiritual, que Deus vai abrir uma porta sobrenatural. Deus vai abrir uma porta sobrenatural para aqueles que estão caminhando nesta direção, para aqueles que estão buscando esse resultado, para aquele que está fazendo a sua parte. Tem um ditado que diz assim: faça por ti, né? O povo diz, eu não sei onde é que está escrito isso, né? Meu pai dizia isso para mim. É Deus falando, faça por ti que eu te ajudarei. É uma versão mundana de algum versículo, né? Tipo esse que eu estou falando, que os diligentes prosperarão.
Então assim, vamos para a parte dos milagres de Jesus. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Ele perguntou: o que tu tens aí aos discípulos? Aí os discípulos tinham 5 pães e 2 peixinhos. Então ele multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos. Ele não multiplicou o quê? Galinha. Ninguém estava com galinha lá. Ninguém estava com frango. Ninguém estava com a picanha. Tinha 5 pães e 2 peixinhos. Então ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Então, irmãos, o que é que isso diz para a gente? Que existe uma parte da realidade, existe uma parte sobrenatural. Existe o natural e o sobrenatural. O Senhor nos chama para viver algo sobrenatural, mas o negócio começa no natural e passa para o sobrenatural. Amém? Se eu quero sair do meu emprego, eu quero empreender. Eu passei muito tempo pedindo a Deus que me desse a direção, que me desse a visão do que é que eu devia fazer com minha força, com meus anos, com minha energia. Então, irmãos, o Senhor nos dá o direcionamento. E às vezes o direcionamento que o Senhor nos dá nos tira completamente da nossa zona de conforto. Nos tira da zona de conforto, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós fizemos todo este tempo. Se nós atentarmos ao direcionamento de Deus, nós conseguiremos fazer o próximo passo, irmãos. O próximo passo é dirigir. Você precisa dirigir as situações. Dirigir o quê? Eu faço meu plano, né? Que eu vou viajar no carnaval, eu vou de carro pela estrada, e aí esse é o meu plano. Está tudo planejado, mas uma coisa você pode apostar: as coisas não vão sair como você planejou. Pode apostar nisso. Aí no caminho o carro quebra. E agora? Eu vou fazer o quê? No carnaval, com a família, o carro quebrou, não consigo consertar. Então, existe essa possibilidade. Dentro do nosso planejamento precisa haver um espaço para os ajustes. Porque se eu fizer o meu plano, e certamente ele não vai sair como eu planejei, e quando isso acontecer, em vez de eu ter uma carta na manga, em vez de ter uma reserva, um recurso, eu sento e choro. Aí a Bíblia diz, mais um versículo: se no dia da adversidade te mostrares fraco, a tua força é pequena. Então, irmãos, a gente faz o plano, né? A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Mas o coração do homem faz planos. E os planos que nós fazemos precisam partir da realidade. Existe um versículo em Provérbios que eu não sei localizar agora, mas diz assim: que do muito trabalho vem os sonhos. Dos muitos trabalhos vem os sonhos. Quer dizer o que isso aqui, irmãos? Está dizendo que você conhece uma atividade, você já fez, você sabe onde entrar e de onde sair, por onde sair. E daquilo ali vem um insight, você recebe uma ideia nova, algo para um nicho, como se diz no mercado de trabalho, um nicho. Você descobre uma coisa para explorar, uma coisa nova. Você enxerga algo que todo mundo está ali dentro e ninguém enxergou, uma oportunidade de explorar algo. Estão entendendo onde eu quero chegar, irmãos? Nós precisamos sair da nossa zona de conforto e ir batalhar. Às vezes a porta que se abre não é da nossa vontade, não é da nossa satisfação, mas o Senhor nos coloca em um lugar e Ele nos dá uma visão dentro daquele trabalho, dentro daquela atividade. Ele nos dá uma visão, Ele nos dá um sonho. Dos muitos trabalhos vem os sonhos, mas aquele que fica sentado, imaginando, não tem nada, não vai conseguir nenhum resultado. Não é assim que a vida funciona, não é assim que Deus derrama a unção. A unção, irmãos, é uma capacitação para fazer algo. A Bíblia diz que no Velho Testamento, quando eles se posicionaram para reconstruir o templo, a cidade, o Senhor deu unção de carpinteiro para uns, unção de pedreiro para outros. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor descia sobre determinadas pessoas e eles faziam obras em ouro, em prata, em bronze, em madeira, em pintura, em tecidos. Tudo isso vem do Senhor. Você precisa entender que todo conhecimento parte do Senhor, que toda sabedoria parte do Senhor. Então a atividade que você desenvolve, o Senhor conhece muito bem. O Senhor sabe
como você prosperará fazendo, não importa o que seja, irmãos. A Bíblia diz que se nós nos alinharmos com a palavra, a bênção vai correr atrás de nós e nos alcançará. Olha só que coisa incrível, se eu dissesse que a maldição ia correr atrás de você e vai te alcançar, você ia entrar em desespero. Se o Senhor dissesse isso, a maldição vai te alcançar. Não adianta você correr, você ia entrar em desespero. Mas o Senhor diz, a bênção vai te alcançar. E você não faz nada. Você não faz nada com essa informação, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos mergulhar na palavra, vamos comer a palavra, vamos viver a palavra, irmãos. O Senhor nos deu todas as coisas. Busque o reino de Deus e as demais coisas e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Então existe uma unção para aqueles que se alinham com a palavra. A bênção correrá atrás de você e te alcançará. O Senhor te colocará como cabeça e não por cauda. O Senhor te fará mais do que abundante. Você emprestará a muitos e não tomará emprestado. Essas são as promessas para aqueles que se alinham, para aqueles que obedecem, para aqueles que se submetem aos princípios do Senhor. Agora, não ache que você é errado, eu errado. Vamos orar, vamos chorar, vamos fazer jejum, vamos fazer campanha e Deus vai mudar os seus princípios para nos abençoar. Isso não existe. Isso não existe. O Senhor não negocia os seus princípios. O Senhor não volta atrás da sua palavra. O Senhor não mente naquilo que Ele disse. Pelo contrário, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E nós nos enquadramos a Ele. Não Ele se enquadra a nós. Quando nós somos novos convertidos, quando aceitamos a Cristo, quando a gente ouve o chamado do Senhor, a gente fala, se o Senhor fizer isso, eu vou te servir. Se o Senhor me der isso, eu vou ser crente para sempre. Esses não conseguem caminhar. Esses não conseguem. Não conseguem. Porque eles não entenderam quem é Deus. Eles acham que o Deus é Ele. E aquele que é Deus vai ser o seu serviçal. Vai fazer o que Ele quer. Vai fazer a vontade dEle. Porque Ele é tão especial que Deus vai se dobrar a Ele para que Ele vá até Deus. Então existe um engano muito grande, o nosso orgulho nos engana, a nossa visão nos engana, o conhecimento que o mundo nos passa nos engana. O sentimento, o conceito natural que existe no mundo é como se Deus precisasse nos conquistar. É como se Ele fizesse, como se Ele precisasse de nós, Ele precisasse nos ganhar, nos convencer, sabe? Imagina aí esse filmezinho, você não. O homem, a humanidade está caminhando para um buraco e existe alguém que está gritando, não vá por aí que você vai morrer. E essa pessoa diz assim, eu vou continuar mesmo. Eu vou mesmo na direção desse buraco, a não ser que você faça isso para mim. Que sentido faz, irmãos? A Bíblia diz que o nosso orgulho se coloca como uma fortaleza que nos impede de conhecer Deus. O orgulho do homem é uma fortaleza, assim como a incredulidade é uma fortaleza que nos impede de ter acesso a Deus. Ele diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então existem duas condições. Se você for olhar, elas são exatamente o que o mundo nega. É que Deus existe e que Ele faz o bem às pessoas. O mundo prega que cada um faz por si. E o que nós temos é resultado dos nossos esforços, que não existe nada que caia do céu, que não existe graça. O mundo tem um ditado que diz, se for de graça, não presta. Né? Se for de graça, não presta, mas a salvação nos foi dada de graça. Voltando aqui, irmãos, a nossa realidade, a nossa administração, o nosso lar, os nossos projetos. Faremos os nossos planos, os nossos projetos, nos organizaremos, mas com certeza algo vai sair do nosso planejamento. E é nesse momento que nós ouvimos a direção de Deus.
É nesse momento que o espiritual entra, o sobrenatural entra, porque o natural começa a falhar nesse momento. O nosso plano, a nossa organização, e agora não deu certo. Eu preciso de uma intervenção sobrenatural. É nessa hora que o Senhor dá a luz, é nessa hora que Ele usa alguém, é nessa hora que o milagre acontece. É nessa hora, na hora da decisão, do contratempo, do imprevisto, que Ele se manifesta. Porque nós vamos, até onde é natural, cabe a nós. Mas quando chegamos no limite do sobrenatural, quando não há mais recurso em nossas mãos, quem entra? O Senhor, que é especialista no impossível. É nessa hora que o Senhor dá a luz, é nessa hora que Ele usa alguém, é nessa hora que o milagre acontece. É nessa hora, na hora da decisão, do contratempo, do imprevisto, que Ele se manifesta. Porque nós vamos, aonde é natural, cabe a nós. Até onde é natural, cabe a nós. Mas quando chegamos no limite do sobrenatural, quando não há mais recursos em nossas mãos, quem entra? O Senhor, que é especialista no impossível. Então é nesse ponto que nos diferenciamos do mundo. É nesse ponto que nos diferenciamos do mundo. Nesse ponto aqui o mundo costuma pegar um atalho, subornar alguém, pagar alguém para fazer alguma coisa que não é possível mais, mas se alguém conhece alguém, e aí a gente se desenrola pelos caminhos do natural. Mas se nós somos crentes, somos servos de Deus, é nessa hora que Deus entra. Então, planejar, organizar, dirigir dirigir. Tá? Essa parte de dirigir, você coloca que Deus é quem dirige, porque o seu plano não está dando certo. Então, Deus entra em providência. E aí existe a parte de controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Irmãos, é possível você controlar alguma coisa que você não gerencia? Quem estuda administração ouviu isso aqui. O que se não gerencia, não se controla. Eu vou dar um exemplo aqui, bem direto. Você sabe quanto você gasta por mês? Você sabe quanto custa alimentar a sua boquinha, do seu marido, dos seus filhinhos por mês? Como é que você vai gerenciar isso? Se você nem sabe quanto é. Você sabe quanto você ganha no mês? Você acha que sabe, né? Você acha que sabe. Eu ganho um salário mínimo, então eu ganho 1.300. Não ganha 1.300. E os impostos? Quanto é que chega na sua mão? E se você for fiel, você ainda tira o dízimo do que chega na sua mão, quanto é que fica para você administrar? Quanto é que fica? Você sabe? Quanto é que você gasta com internet? Quanto é que você gasta com energia? Quanto é que gasta com água? Quanto é que gasta com vestuário? Quanta roupa você compra no mês? Quanto sapato? Quanto é que você gasta com educação? Quanto é que você gasta com lazer? E aí, irmão, está pegando aí? Quanto é que a gente gasta? A gente sabe. Parece ser uma coisa muito difícil, né? Mas não é. A Bíblia diz um versículo muito pequenininho que a gente usa em outro momento conveniente a nós. Seja fiel no pouco. Como é que eu vou ser fiel se eu nem sei? Eu nem sei, irmãos, quanto é que eu ganho e quanto é que eu gasto. Como é que eu estou sendo fiel na administração dos meus recursos? Eu preciso fazer uma faculdade para descobrir isso, irmãos? Não. Com a tecnologia aí, com o celular na sua mão o dia todo. Quem tem celular aqui, irmãos? Alguém não tem celular? Pronto, a sua vida está toda no celular. Bote essa parte também. Tem um bocado de aplicativo. Escreve lá no Play Store. Você que tem um iPhone, eu ia dizer iPhone, um iPhone como é o nome da loja de aplicativo do iPhone? Nem sei. Hein? Ninguém tem, né? Graças a Deus. Pronto, você escreve lá na loja de aplicativo controle de contas, controle de finanças, um bocado de aplicativo de graça. Já vem lá tudo assim, ó, segmentado já. O nome das contas, aluguel, educação, lazer, combustível,
alimentação, farmácia, já vem tudo definido, você só vai jogar o custo, irmãos. Comprei R$30 no mercado, aí você bota lá R$30 alimentação. Paguei a conta de luz, R$120, você bota lá R$120. Conta de energia, conta de água. Você vai colocando tudo lá que você vai descobrir quem é você financeiramente. Eu falo isso, irmãos, porque uma das partes principais da nossa família é o bolso. O bem-estar da nossa família passa pelo bolso, irmãos. Passa pelo bolso. Quando a gente tem, e todos nós temos, problemas, né, de relacionamento, existem coisas a serem resolvidas, a serem perdoadas em todas as famílias. Mas quando existe lazer nessa família, a gente consegue empurrar isso um pouquinho mais para frente, né? Vem, né? Todo mundo se chateia, não, mas amanhã a gente vai para a praia, né? Aí todo mundo acorda motivado, interessado em ir para a praia, levar a farofa, levar o gula cheio de bagulho. A gente tá chateado, né? Mas amanhã a gente vai no shopping. Então, o lazer, irmão, tem esse poder, né, de nos fazer mais longânimos. A gente fica longânimo, a gente fica paciente quando existe lazer. A esposa não cozinhou nada final de semana porque o marido não comprou nada. Vamos pedir um iFood. Olha que coisa mais linda, irmãos. Ninguém quer fazer nada hoje, eu não quero fazer nada. Vamos comprar uma quentinha, olha que coisa mais linda. Tudo está resolvido, mas se não houver, irmão, desse dinheiro para comprar a quentinha, vai ter briga. Vai ter briga, porque crente com fome é crente nervoso, né? Então, vamos separar vamos tomar conta, vamos gerenciar, vamos controlar para que a gente tenha um ano diferente, para que a gente tenha resultado diferente, irmãos. Isso aqui não é um assunto espiritual, como eu disse no começo, mas é um assunto básico para o nosso bem-estar. Talvez você não tenha a oportunidade de ter ouvido sobre a educação financeira. Eu estou falando isso aqui porque o Senhor me botou nesse caminho, tá? Eu sou mecânico, minha formação técnica é de mecânico, mas eu pedindo direção a Deus, o Senhor disse que era para eu fazer economia, uma coisa que eu nunca enxerguei. E economia, irmãos, na essência da palavra é a administração do lar. Economia significa só tem R$1. Tem que comprar duas coisas. Qual é a melhor opção para botar esse R$1? Se tem que fazer duas coisas e só tem dinheiro para uma, qual é a melhor opção? Então, economia, administração, todos nós executamos todos os dias, porque o dinheiro nunca é o suficiente. Economia e administração é a melhor forma de alocar o recurso. Porque não tem recurso para fazer tudo o que nós precisamos. A Bíblia diz que os olhos dos homens e a sepultura nunca se satisfazem. Então nós precisamos de sabedoria, de seguir alguns princípios, de ter uma estratégia, de gerenciar, de controlar para que a nossa vida flua, irmãos. Porque no final das contas, ou venceremos ou perderemos a batalha da administração de nossa casa, de nossa família, e daí vai descer na ladeira os outros assuntos. Se falta o básico, a gente entra num estado, irmão, de baixa autoestima. A gente começa a ficar triste e não sabe por quê. Porque a nossa essência é de comparação. Então, se eu vejo Eliel bem vestido, bem calçado, arrumado, e eu não consigo ter esse resultado, eu vou ficando, né? Existem dois extremos. Eu posso colocar ele como meu inimigo e invejar ele, né? E aí eu me levanto para lutar contra ele. O provérbio diz que até por um pedaço de pão o homem se dispõe a lutar contra seu companheiro, até por um pedaço de pão. Quem escreveu isso foi Salomão, não foi eu que inventei. Ou eu posso entrar no outro extremo e me lançar, me isolar, começar a chorar. Eu não consigo, nada dá certo para mim, né? As coisas dão certo para Eliel, mas para mim não dá certo. Eu faço um plano, mas o meu plano nunca dá certo. Eu faço a receita, mas a receita nunca dá certo. Eu não consigo. Aí eu começo a ver a vida sempre negativa, sempre o copo meio vazio.
E aí é onde o inimigo entra e trabalha na nossa mente. É onde a tristeza, a Bíblia diz que o Espírito Santo frutifica em nós e um dos seus frutos é alegria, irmãos. Alegria não é a gente que se esforça para ser alegre, não. É um fruto do Espírito Santo em nós. Mas as obras da carne, elas são porfias, dissensões, invejas, facções, discussões. Então existe uma coisa que é o campo humano, o campo do natural, e desse campo a gente passa para o espiritual. A gente precisa cuidar das nossas 3 áreas para a gente dizer que é próspero. Corpo, alma e espírito precisam estar bem tratados, irmãos. A gente vem à igreja e ouve muito sobre o espírito, sobre a parte espiritual, sobre buscar Deus, mas e a parte humana? Talvez a gente não tenha acesso a ouvir sobre isso. Nós precisamos buscar ao Senhor, pedir a Deus a direção. Nós precisamos pedir que Ele abra a nossa visão, o nosso campo de visão, porque a visão é o que limita o homem, irmãos. Deus não é limitado em nada. Nós limitamos o poder de Deus em nossa vida, e isso acontece através da nossa visão. Se nós enxergamos muito, nós vamos muito longe. E o Senhor tem prazer em abençoar, tem prazer, o Senhor espera que as pessoas se posicionem. Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui, a Bíblia fala de um dom de socorro, tá? Um dom de socorro. A Bíblia fala que José de Arimateia, que era um homem rico, e você não ouviu falar dele em nenhum momento, quando Jesus foi crucificado, ele pediu o corpo a Pilatos, e ele comprou um sepulcro novo, e ele providenciou um sepulcro para Jesus. Um discípulo rico que servia a Jesus à distância, que era influente naquela sociedade, que ele foi pedir o corpo a Pilatos. E olha que Pilatos mandou os guardas vigiarem, porque Jesus tinha crescido tanto, a ideia Jesus, o nome Jesus, que ele mandou os guardas tomarem conta do sepulcro, porque ele pensou, se o corpo dele desaparecer, vão dizer que ele ressuscitou, e aí eu não terei resolvido o problema. Porque o povo, irmãos, estava se levantando contra Roma. O povo esperava um rei. Essa história é muito longa. O povo esperava um rei para libertar eles do domínio romano. Eles eram escravos, submetidos ao domínio romano. E Jesus disse que era o rei dos judeus. Enfim, um homem rico, um homem que servia a Deus. E eu quero dizer o seguinte, que Deus tem planos com as pessoas ricas, com as pessoas bem-sucedidas, porque Deus usa, irmãos, os recursos dessa terra. Então Deus não vai mandar dinheiro do céu, não vai cair dinheiro do céu. Não vai cair um avião aqui cheio de dinheiro, isso não é normal, não é o natural, não é o agir de Deus. Não vai descer um pombo aqui amarrado no pé, um bocado de dinheiro, ele vai usar pessoas, a realidade, o natural. Começa do natural e passa para o sobrenatural. Estão entendendo, irmãos? Então ele precisa que pessoas tenham esse posicionamento para que ele libere. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata e Ele dá a quem Ele quer. Ele levanta reis do monturo, do nada, do pó, Ele levanta reis. Ele levantou Davi, mas qual é a diferença de Davi? Davi obedecia, Davi pecava, Davi pedia perdão e corria para o Senhor. Davi nunca acreditou que ele era o suficiente para ser rei, que ele era mesmo porque Deus disse, então ele era capaz. Não, toda a vida ele pediu sabedoria. E isso é tão forte, irmãos, isso é tão forte que quando ele colocou Salomão para reinar, e Deus se apresentou a Salomão, porque prometeu a Davi, o que foi que Salomão pediu? Sabedoria. Você acha que quem ensinou isso a Salomão? Quem passou esse conceito? Quem botou isso na mente dele, que ele precisava da sabedoria de Deus? Você acha que ele teve essa ideia sozinho, um jovem? Não, ele viu no pai dele, ele viu na casa dele, que o pai dele era um rei bem sucedido, porque ele ouvia o conselho do Senhor. Então ele pediu sabedoria, e Deus teve tanto prazer no pedido de Salomão. Ele disse, porque me pediste sabedoria, te darei riquezas dos teus inimigos. A Bíblia diz que Salomão reinou por 40 anos
e ele foi o homem mais rico que já pisou na terra, e ele fez aliança com todos à sua volta, e houve paz em Israel durante 40 anos. Porque alguém pediu sabedoria e obedeceu. Porque a gente não faz isso. Aí tem a história de Salomão e de Davi, e tem mais de 20 reis que fizeram tudo errado. E você não sabe nem o nome deles. A história deles foi tão curta, e reinou Asa 2 anos, e ele fez pior do que o seu pai. Ele seguiu os caminhos do seu pai, mas se desviou ainda mais do Senhor. E reinou não sei quem 10 meses. E reinou não sei quem 5 anos, mas colocou o povo todo para se desviar do Senhor. Então você não sabe nem o nome deles. Mas o Senhor tem nos dado a oportunidade, irmãos, de viver o sobrenatural. Mas primeiro precisamos passar do nível natural para o sobrenatural com verdade, com fidelidade. Seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Ouça o direcionamento de Deus, mesmo que seja para entrar num caminho desconfortável. O Senhor tem os seus planos para conosco, está escrito em Efésios 2. O Senhor tem ideias para nós, elas estão escritas lá, foram idealizadas antes da fundação do mundo. Imagina só isso, não viva pela vista dos seus olhos, não siga o seu coração, isso é engano. Ouça o conselho do Senhor, se posicione, seja disciplinado, seja obediente, que a bênção vai correr atrás de você, irmãos. E quando eu estou falando isso, talvez você esteja entendendo riqueza, que você é um crente rico. A Bíblia diz que nós somos prósperos quando estamos satisfeitos no corpo, na alma e no espírito. Isso é prosperidade. Quando você olha para mim e enxerga que eu tenho uma vida equilibrada, que eu tenho paz, que da minha boca sai vida, que você encontra socorro em mim, que você se lembra de Deus com a minha vida, eu sou próspero. E a Bíblia diz que nada me faltará. Nada me faltará, mas o mundo ensina que sucesso é riqueza, é patrimônio, é aparência, é status. E não é, irmãos. E não é sucesso, riqueza, irmãos, é nós termos o Senhor em nós, frutificarmos os frutos do Espírito, é termos paz com Deus, com nossa consciência, com nossos irmãos. Isso é prosperidade. A Bíblia diz que o homem dará o preço que for pela sua alma, para resgatar a sua alma, e não será o suficiente. Isso só se conquistará com relacionamento com Deus, com adoração em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus falou a Jesus, no momento que Jesus foi batizado, e todos ouviram: esse é o meu filho em quem tenho prazer. Esse é o meu filho em quem tenho prazer. Jesus não tinha riqueza. Jesus, sendo Deus, abriu mão de todas as coisas. A Bíblia diz que o maior serviu a todos. O maior, irmãos. Você sabe o que significa Jesus? Jesus é o maior. É o maior. Todo domínio foi me dado nos céus e na terra. Diante de mim, Jesus disse, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Jesus é o maior, não existe nada semelhante a Ele. Jesus é Deus. E nós temos o costume de enxergar Jesus preso numa cruz, Jesus crucificado, Jesus sangrando, Jesus triste, Jesus... Não é isso. Esse não é o Jesus que nós servimos. Não é esse Jesus que nos salvou. O Jesus que nos salvou foi aquele que venceu a morte, que foi no inferno, tomou as chaves da mão do inimigo e nos deu salvação, nos fez poderosos, nos deu autoridade para fazermos coisas extraordinárias, coisas maiores do que Ele, irmãos. Nós precisamos entender isso, nós precisamos acessar essa herança, nós precisamos sair dessa mentalidade de filho pródigo, que nós não entendemos ou quem somos, quem é nosso pai, quais são os nossos recursos, irmãos. Nós vivemos chorando, nos lamentando porque as coisas não dão certo, porque o emprego não é bom, porque a gente está passando necessidade.
Como é que a gente relaciona a vida que o Senhor escreve lá, está escrito na palavra, com a nossa realidade? Tem alguma coisa errada, irmãos. Precisamos enxergar isso em algum momento. Precisamos enxergar. Tem alguma coisa errada. Por que não estou vivendo aquilo que Jesus disse? Por que não estou vivendo aquilo que está escrito na palavra? Por que não estou vivendo? A gente precisa refletir e se posicionar e fazer algo diferente para que algo diferente aconteça, irmãos. É como se a gente tivesse, a luz foi acesa, sabe? A luz foi acesa, aí a gente continua de olho fechado, apalpando. Só falta a gente abrir o olho, mas a gente não quer abrir o olho, porque acha que pode doer, né? Eu já estou de olho fechado há tanto tempo, se eu abrir o olho pode doer, eu posso ver coisas que eu estou vendo que eu estou fazendo errado, mas eu vou ter que consertar, então é melhor eu não ver. Eu estou em uma vida confortável, eu não tenho tudo, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, se contentando com migalhas. Com migalhas. Então eu não quero sair desse lugar porque eu vou ter que lutar, eu vou ter que enfrentar, eu vou ter que, sabe? Eu vou ter que ser luz, eu vou ter que ser sal. Eu quero ser morno. Eu não quero pegar fogo, eu quero ser morno. Mas não cabe isso, não dá, não tem espaço para isso no reino de Deus. A Bíblia diz que nós somos labaredas, os seus ministros, o Senhor faz labaredas. É muito forte, irmãos, o Evangelho não é isso passivo que a gente está vivendo aqui, essa bolha. Que a gente vem aqui dia de quarta e dia de domingo, não. O Evangelho é a gente enfrentando o mundo, influenciando o mundo, salgando o mundo, iluminando o mundo com a nossa vida. A Bíblia diz que o fermento levanta toda a massa, um pingo de fermento. Se você cair no meio, você é o fermento. Você cair no meio do povo mundano, você vai levedar, você vai estragar aquilo ali tudo, você vai contaminar aquilo tudo, você vai influenciar aquilo tudo. Os homens vão fugir de nós porque as suas obras são más e eles não querem a luz. Mas o contrário disso, nós estamos querendo viver assim, uma luz junto da outra. A gente quer juntar as luzes, a gente não quer ir na escuridão. E a escuridão é exatamente a ausência de luz, porque se a luz chegar, acabou a escuridão, mas se a luz sair, a escuridão toma conta. Nós não podemos viver um evangelho dentro de uma bolha, onde a gente acha que é crente só na igreja, que a gente não manifesta, onde a gente não abre a nossa boca porque não é politicamente correto, porque esse ambiente as pessoas não querem saber de Deus, então eu vou me omitir. Não existe omissão para nós crentes, não existe a opção crente omisso, não, só existe crente fogo, crente desaforado, crente labareda, irmãos. Eu não estou mandando você brigar com ninguém, não, estou mandando você ser crente, representar Deus. Jesus disse que nós continuaríamos a sua obra. Está na mão de quem a bola agora, irmãos? Na nossa mão, a batata quente está na nossa mão. Mas vai ser uma batata quente se nós nos omitirmos, se nós nos acovardarmos. A Bíblia diz que aquele que retrocede, a minha alma não tem prazer nesse. Mas Jesus negou a sua vontade, cumpriu a sua missão até o fim. O Pai disse: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu poder e serviu a todos, e por isso, ele é digno de assentar-se à direita de Deus no trono, e todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra e debaixo da terra, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Então assim, Jesus pagou o preço para merecer sentar-se à direita de Deus. É isso que está escrito aqui. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele não foi isento de padecer, ele sofreu aflições, experimentou dores, mas nós estamos querendo levar uma vida light, uma vida mediana, uma vida... Não tem espaço para isso, irmãos. Amém? Então avalie a sua vida na fase humana, na fase dos seus relacionamentos, das suas ações, do seu trabalho, dos seus planos. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos encerrar esse culto. Eu espero que essa palavra tenha lhe incomodado profundamente. Agora se lembre, se você quiser ficar chateado,
Essa é a palavra de Jesus